essa parábola, ela nos ensina que adiar a preparação espiritual pode custar a oportunidade eterna quando Jesus voltar. Essa palavra, ela define totalmente o definir hoje, o amanhã. Porque lembramos em que um dos versos bíblicos, a palavra vai dizer que nós não devemos presumir o dia de amanhã, porque não sabemos o que produzirá o nosso dia. Amanhã eu simplesmente posso não estar mais aqui convivendo entre os vivos, porque somente a vida pertence a Deus. Mas a palavra definitiva defina o hoje, porque não deixe para fazer o que você pode fazer hoje amanhã, porque a palavra é definitiva. Então venha você tomar a decisão hoje e definir o hoje, porque o amanhã não pertence a você. Tivemos, irmãos, mas além da explicação, o casamento era um evento sobre o festivo. O noivo vinha buscar a noiva, geralmente à noite, e as virgens tinham responsabilidade de estar preparada com as lâmpadas acesas, simbolicamente diz o texto, prontas para acompanhá-lo, o Senhor, quando descesse dos céus para buscar as 10 virgens. Só que, no entanto, o atraso do noivo era comum. Mas estar preparado era uma obrigação da noiva para com o noivo. Jesus usa esse costume naquela época para ensinar sobre a sua segunda vida e a necessidade de vigilância espiritual. Quantos cristãos não estão se apostatando da fé, mas dizem apenas não estar frequentando cultos? Quantos cristãos não deixaram a igreja e não a frequentam mais, mas dizem ser ainda membros do corpo de Jesus? O primeiro tópico em que a gente vamos abordar simboliza a aparência de preparação, não garante salvação. Mateus 25, verso 1 ao 4, ele vai falar que todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite suficiente. A palavra vai dizer que a lâmpada representa a aparência externa da fé. Quando nós temos a fé em Cristo Jesus, nós não podemos vê-la, mas podemos sentir. É como o oculto que há dentro de nós. O azeite, quando elas estavam ali, simbolizava uma vida espiritual verdadeira e constante diante de Deus. Mas a gente vemos que o texto vai falar que elas estavam despreparadas. Simbolicamente não todas, mas 5 delas estavam de qualquer maneira no ambiente em que vinha o noivo buscar para consigo. A primeira lição que nós temos nesta noite diante do texto é que não basta parecer cristão, irmãos. É necessário viver uma vida de fé contínua para com Jesus Cristo. Não necessariamente é preciso você vestir a melhor roupa para ter uma boa aparência. Não necessariamente é para você vestir um bom calçado para vir à igreja, para que todos que olharem para você vejam em você um simples rapaz, uma moça de Deus. Porque nós daqui da terra, o mundo nos vê como cristão, o mundo nos vê como verdadeiras pessoas que continuamente vivemos segundo a palavra de Deus. Mas Jesus olha a nossa integridade. Jesus não olha para a tua aparência. Jesus não olha para a roupa em que você está vestindo. Jesus não olha para o estado físico que você tem, mas Jesus olha para o caráter da fé genuína que você tem para com Jesus Cristo. E essa é uma das verdades ao qual nós vemos em que muitas das vezes os cristãos apenas estão se passando como cristãos, mas essa fé genuína há tempos que já está enterrada. Há tempo que ela já morreu dentro de si. E o segundo tópico da preparação não pode ser emprestada, irmãos. Vemos que no texto as 5 virgens chegam para as 5 que estavam preparadas e diz: dai-nos um pouco do teu azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Ou seja, o que temos como visão diante deste texto é que muitas das vezes as pessoas querem se colocar nas costas de quem está preparado para entrar no reino dos céus. Só que a salvação é individual. Eu não posso levar a minha companheira sobre os meus lombos para os céus. Eu não posso levar a minha família em braços para os céus. Eu não posso levar sequer algum companheiro ou amigo vizinho para os céus, porque a salvação é individual.
A palavra de Deus diz, olha, quer seguir a mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me a cada um por si. Mas uma missão nos foi dada. Jesus disse, olha, vai lá e prega o meu evangelho. Porque através do meu evangelho eu irei me responsabilizar para que quando a palavra da verdade, quando a semente da palavra da verdade for plantada em alguém que recebê-la, eu irei aguar. Eu irei fazer os frutos da palavra brotarem sobre aquele que receberam e não rejeitaram a mim, diz o Senhor. Mas a salvação, infelizmente, ela é individual. Não pense você que por causa que um ou dois ou três estão reunidos buscando simplesmente a presença de Deus todos os dias, continuamente, e que você é um desocupado, que não pega a Bíblia, não ora mais, não busca mais, não está mais com compactuação diante da palavra do Senhor, você vai para os céus. Tirem novamente essas enganações das suas cabeças. Contaminação com o mundo para os céus, porque a salvação, ela é cada um por si. Então o que nós aprendemos é que na primeira lição não basta parecer cristão, é preciso viver uma vida de fé genuína. No verso de Mateus, capítulo 25, 8 ao 9, vai dizer que as virgens prudentes tentaram buscar imprudentes. Tentaram buscar azeite de última hora. O que aprendemos é que a fé não pode ser transferida ou improvisada. Ela tem que ser genuína. Ela tem que estar em você. Ela tem que estar em você, assim como uma bateria dos celulares novos que estão gerando agora. Tem que ser embutida em você mesmo. A fé ela não pode ser improvisada, coisa de última hora. Ela não pode ser transferida de alguém que tem fé para aqueles que não têm fé e rejeitam a palavra. A palavra ela é uma só. A salvação é uma só. Os céus é um só. E o Senhor é um só. Não há 2, 3, 4, 5, 10 senhores. Apenas aqueles que se doou a cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida, para hoje testemunhar do Evangelho de Cristo. Esse é o único que existe. Esse é o único que vive e reina para todo sempre. E o que aprendemos desse versículo, em que a fé não pode ser transferida e muito menos improvisada, é que ninguém se prepara por você. A decisão é pessoal, é intransferível. A decisão de ser salvo ou não tem que vir de você, tem que nascer de você. É você que toma a decisão. É você que toma a direção da sua vida. A palavra mesmo diz que Jesus ele autoriza simplesmente as pessoas seguirem os desejos do seu coração. Mas depois a palavra, no final do versículo, ele vai dizer: mas sabei-vos que há dentre vós que seguem os desejos do seu coração um juízo eterno. A palavra diz que quem é limpo, limpe-se mais. Mas quem é sujo, a palavra também autoriza para que se suje mais. Então quem é santo, irmão, continue na santidade. Vai levantar pessoas lá fora, vão apontar para a sua vida e vão dizer que você agora quer ser santinho, mas lá no interior você é uma pessoa simplesmente sem caráter, sem respeito, sem educação, que fazia tudo o que ele dava na telha, só agora quer ser santinho. Recebam essa palavra quando alguém chegar para você e dizer assim: olha, hoje você quer ser santinho demais, mas antes você vivia no pé de balcão bebendo cachaça, antes você vivia nas bocas de fumo, transferindo droga para o seu próprio corpo, mas hoje você quer ser santinho. Quem é você para hoje me auxiliar a palavra de vida eterna? Você recebe a palavra quando alguém disser que hoje você quer ser santinho, porque ele está vendo o brilho e a diferença do Espírito Santo na sua vida. Eu não tiro o microfone da boca para falar disso não, porque a verdade ela tem que ser proclamada diante dos 4 cantos dessa terra. A verdade dói, mas é bem melhor você ouvir uma verdade que te endireita nos caminhos do Senhor do que ouvir uma verdade mansa e simples e você continuar no teu erro. Porque a palavra do Senhor não é aquela palavra que alisa o teu pecado ou ele esconde o teu pecado. É aquela palavra que Jesus entra no templo, Jesus vira a mesa, Jesus cura o enfermo, Jesus proclama a palavra da verdade, Jesus destrói o ego. Esse é o Senhor ao qual nós chegamos aqui para proclamar o seu Evangelho.
No verso 3, irmãos, vemos o tempo da porta aberta, não é eterno. A porta continua aberta da graça. A porta da misericórdia continua aberta para você entrar após ela e ser uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa salva, liberta. Mas quando as trombetas soarem nos céus e os céus se abrirem, ali não haverá mais. O que aprendemos? A porta foi fechada, simbolizando o fim da oportunidade e da chance que você teve de ser uma pessoa totalmente transformada diante da presença e graça de Deus. O atraso, irmão, não significa ausência. Quando Jesus vai falar no texto que ele atrasa a sua chegada, porque a palavra diz que quando Jesus demorou a chegar, ele encontra as imprudentes dormindo, mas as prudentes estavam à espera de Jesus Cristo. E a palavra vai dizer, irmãos, que o atraso de Jesus não significa a ausência dele para com as nossas vidas. Significa teste de perseverança. O motivo de Jesus ainda não ter voltado para buscar a sua igreja foi simplesmente pelo motivo de alguns ainda não estarem salvos diante da palavra e diante da graça. Porque se por isso fosse assim, Jesus simplesmente já teria voltado e teria simplesmente levado quem ele quisesse levar. Mas o real motivo de Jesus não ter voltado ainda foi para que ele te desse mais uma chance de se arrepender, mais uma chance de você ser uma pessoa transformada, mais uma chance de você ser uma pessoa renovada do Espírito Santo de Deus. O atraso, irmãos, não significa ausência, mas perseverança. E a lição em que nós aprendemos, irmãos, desses versículos é que o amanhã pode ser tarde demais. Há muitas pessoas, em alguns momentos, em algumas áreas da vida, que dizem assim: eu estou errando, eu sou uma pessoa falha também, sou pecador, sou também, todos nós somos, mas depois eu me conserto. Primeiro eu vou curtir a vida, primeiro eu vou fazer tudo o que me dá na telha, depois eu vou lá, me conserto, peço perdão. Mas a palavra está dizendo: o amanhã para você pode ser tarde demais. O amanhã para outras pessoas, dizendo em uma outra palavra, você aí que está decidindo amanhã, depois de voltar para Jesus, você que está desviado, você que ainda não se encontrou diante da presença de Deus, eu te falo nessa noite, o dia é agora, o momento é hoje, porque o amanhã só pertence ao dono da vida. Então, irmãos, o dia de amanhã pode ser tarde demais para quem não se prepara no hoje. Examine sua vida espiritual, irmão, e há azeite suficiente para a espera do noivo para com as nossas vidas. Observem vocês, desenvolvam uma rotina diária de oração para Jesus, palavra de comunhão com Deus, viva com quem espera o Senhor a qualquer momento, mas não viva com alguém que está totalmente despreparado e a qualquer momento pode fazer aquela oração, mas viva com alguém que a todo momento, a todos os momentos da vida, está ali nos pés do Senhor. Chances de arrependimento. Naquele momento não há mais transgressões de choro. Jesus vai ver, mas como ele disse quando a porta estava fechada e as 5 virgens chegaram e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Jesus simplesmente vai dizer: eu não vos conheço. A palavra dura essa a qual nós estamos vendo aqui essa noite, mas é uma palavra a qual ela vai nos endireitar dentro dos caminhos de Deus. Em Mateus, irmãos, verso 25, 10 ao 12, vai dizer assim, ó: enquanto as imprudentes foram comprar azeite, o noivo chegou no ambiente. O noivo pegou as 5 preparadas, entrou pela porta da graça e a fechou a porta.